Antigamente, algo que era muito comum entre os diversos povos era a prática de construir enormes edificações, com o intuito de manter os seus antigos líderes após a sua morte. E talvez o maior exemplo dessa prática sejam os egípcios e suas grandiosas pirâmides, erguidas para abrigar o corpo de seus faraós. Porém, isso não era uma prática exclusiva do povo egípcio, já que longe dali, em uma antiga cidade grega chamada Halicarnasso, aproximadamente no ano de 353 a.C., uma outra estrutura parecida com as pirâmides estava sendo construída. Essa que, na verdade, se tratava de um mausoléu. No entanto, os construtores desse edifício nem imaginavam que o grandioso mausoléu de Halicarnasso se tornaria uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nossa história começa no ano de 377 a.C., na pequena cidade de Halicarnasso. E foi nesse ano que o soberano dessa terra, que ficou conhecido por ter conquistado várias cidades e distritos vizinhos, chamado Hecatôminos de Misala, acabou morrendo, deixando assim o controle de seu reino em ascensão para o seu filho e protagonista da nossa história, Mausolo. Ele que durante o seu reinado tratou de ampliar ainda mais o território, de modo a conseguir dominar grande parte do sudoeste da Ásia Menor. No entanto, Mausolo não estava sozinho nessa empreitada, já que ao seu lado, nosso recém-nomeado rei contava com sua esposa e irmã Artemisia. Sim, era esposa e irmã ao mesmo tempo, tipo Game of Thrones. Ela que vai ser de grande importância para a nossa história. Mas, logo logo, a gente fala um pouco mais sobre ela. O casal governou a região durante 24 longos anos, e embora Mausolo fosse descendente do povo local, ele falava grego e possuía uma grande admiração pelo modo de vida e pelo governo da Grécia. Com isso, ele fundou diversas cidades utilizando o design dos gregos ao longo do seu reinado. Além disso, ele também incentivava as tradições democráticas gregas. No entanto, apesar de ter sido um grande e poderoso líder para a sua nação, infelizmente a morte chegou para Mausolo em 353 a.C., deixando assim a sua rainha de coração partido. Com isso, como forma de homenagear o falecido marido, ela decidiu construir para ele o túmulo mais esplêndido que o mundo conheceria. E o mais incrível disso tudo é que a estrutura ficou tão famosa que hoje em dia o nome Mausolo está associado a todos os túmulos imponentes em todo o mundo, através da palavra mausoléu. Com isso, o edifício rico em estátuas e esculturas em relevo era tão belo, magnífico e único que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Após a morte de seu marido, Artemisia decidiu que nenhuma despesa seria poupada na construção da tumba. Com isso, ela tratou de enviar diversos mensageiros para a Grécia, com o intuito de encontrar os artistas mais talentosos da época. Com isso, os arquitetos Sátiros e Fíteos foram escolhidos para projetar a tumba. No entanto, além deles, outros escultores famosos foram convidados a contribuir para o projeto, como Briaxes, Leochares, Timóteos e Escopas de Paros. Esse que inclusive foi responsável pela construção do templo de Ártemis, em Éfeso, que por sinal também era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E em breve sairá um vídeo onde explicaremos toda a história dele. Aguarde! E um ponto importante sobre esses 4 escultores que foram escolhidos para decorar a maravilha é que, de acordo com o historiador Plínio o Velho, cada um deles ficou responsável por decorar um dos lados do túmulo. No entanto, apesar de ter sido citado apenas 6 nomes responsáveis pela construção, estima-se que para conseguir terminar a obra foram necessários cerca de 30 mil homens, entre operários e artesãos. Com isso, a edificação ocupava uma área com mais de 1.200 metros quadrados. Possuía paredes adornadas com mais de 400 esculturas de pessoas, animais e carruagens. Além disso, um ponto de destaque para o templo foram as inúmeras estátuas de deuses gregos e guerreiros a cavalo, que complementavam a decoração do edifício. Essa estrutura, que mais servia como um túmulo, foi erguido em uma colina com vista para a cidade. E
toda a sua estrutura ficava no centro de um pátio fechado, em uma plataforma de pedra. Com isso, para poder acessar essa plataforma, foi construída uma escadaria, ladeada por leões de pedra que levavam ao topo dessa plataforma. E ao subir, era possível se deparar com as paredes externas do pátio, onde haviam diversas estátuas representando deuses e deusas. E em cada um dos 4 cantos existiam guerreiros de pedra montados a cavalo, guardando assim o túmulo propriamente dito. No centro dessa grande plataforma estava localizado o próprio túmulo. Feito principalmente de mármore, a estrutura subiu como um bloco quadrado, afilado a cerca de 1/3 da altura, de 140 pés do mausoléu. Essa seção ficou marcada por esculturas em relevo mostrando cenas de ação de mitos e histórias gregas, e entre elas está a Batalha dos Centauros com os Lápides. Já uma outra demonstração mostrava os gregos em combate contra as Amazonas, incluindo até mesmo a Mulher Maravilha ali no meio. Tá bom, não existia nenhuma Mulher Maravilha. Mas sim, de fato, existiam as Amazonas naquela escultura. Ok, agora que já explicamos as paredes e a base necessária para a edificação, chegou o momento de falar sobre o telhado, que ocupava a maior parte do terço final da altura, e possuía a forma de uma pirâmide com 24 níveis. E acima dele estava a penúltima obra da escultura da tumba, desejada por Fítios, que exibiam 4 enormes cavalos puxando uma carruagem na qual as imagens de Mausolo e Artemísia cavalgavam lado a lado. Logo após o início das obras envolvendo o túmulo do seu falecido marido, Artemísia se viu em uma crise. Isso porque a cidade de Rhodes, que era dominada pelo rei Mausolo, já havia começado uma rebelião antes mesmo da morte do seu antigo soberano ocorrer. Rhodes esse que ficou conhecido por trazer outra maravilha do mundo antigo, chamado Colosso de Rhodes, que inclusive também já temos um vídeo aqui nesse canal. E é incrível como o mausoléu de Halicarnasso teve tanta relação com as demais maravilhas. Mas, enfim, voltando ao assunto, quando a população da cidade de Rhodes soube da morte do rei Mausolo, a rebelião ganhou ainda mais força, chegando ao ponto de enviarem uma frota de navios para poder assim capturar a cidade de Halicarnasso. Com isso, sabendo que a frota de Rhodes estava a caminho, Artemísia escondeu seus próprios navios em um local secreto na extremidade leste do porto da cidade, o que se provou uma estratégia incrível, já que com isso, após as tropas da frota de Rhodes desembarcarem para assim atacar, a frota de Artemísia fez um ataque surpresa, capturando a frota de Rhodes e rebocando ela mar adentro. E caso você já tenha assistido Troia ou ao menos conhece a história, essa parte vai soar extremamente familiar, tirando que não tinha um cavalo de madeira, né? No lugar dele, Artemísia escondeu seus próprios soldados nos navios invasores e retornou para a cidade de Rhodes. Com isso, a população, ao ver os seus navios que haviam há muito partido se aproximando, começaram logo a comemorar a vitória. No entanto, mal sabiam eles que aquilo se tratava de uma armadilha. E quando eles perceberam, infelizmente já era tarde demais, já que como eles não conseguiram montar uma defesa a tempo, a cidade foi facilmente capturada, fazendo com que Artemísia conseguisse assim reprimir a rebelião. Porém, apesar de ter sido uma excelente estrategista nessa batalha, não podemos dizer que o reinado de Artemísia pós-Mausolo foi algo tão grandioso assim. Isso porque nem duradouro ele foi, já que a rainha viveu apenas 2 anos após a morte de seu amado marido. Com isso, ambos foram enterrados no túmulo ainda inacabado, e de acordo com Plínio, os artesãos decidiram ficar e terminar o trabalho mesmo após a morte de seus líderes, já que eles consideravam aquela construção ao mesmo tempo um memorial da sua própria fama e da arte do escultor. O mausoléu negligenciou a cidade de Halicarnasso por muitos séculos, sendo até mesmo intocado quando a cidade caiu para o famoso conquistador Alexandre o Grande, no ano de 334 a.C., e ainda se manteve intacto após os ataques de piratas em 62 e 58 a.C., durando assim até mesmo mais do que a própria cidade que leva seu nome. No entanto, mesmo durando todo esse tempo, não podemos mais observá-lo hoje em dia. Isso porque uma série de terremotos ocorreu no século XIII, quebrando assim as suas colunas, o que fez com que a carruagem de pedra que mencionamos anteriormente que ficava no seu topo acabasse despencando ao solo.
e com isso se partindo em diversos pedaços. E por fim, por volta do ano de 1404 d.C., era possível observar apenas a base do que um dia já foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Base essa que ainda podia ser reconhecida de alguma forma. Isso porque o restante do que sobrou daquelas pedras da estrutura foram reutilizadas para diversas outras construções, pelos cruzados e aldeões locais, deixando assim apenas as ruínas daquela que um dia já foi uma das maiores 7 maravilhas do mundo antigo. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo aqui nesse canal. E por sinal, já já a gente chega no final dessa saga, já que nesse momento faltam apenas 2 maravilhas do mundo antigo. Mas me conta aqui embaixo, qual delas você quer ver primeiro? Os Jardins Suspensos da Babilônia ou o Templo de Ártemis? Que dependendo das respostas de vocês, eu inverto a ordem dos vídeos aqui nesse canal. E só para aproveitar, caso você não tenha visto os últimos vídeos onde falamos sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, aqui eu vou deixar os últimos 2 vídeos onde falamos sobre esse assunto. E dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!